Nossos sinceros agradecimentos a Karina Rocha por sua apresentação tão impactante e esclarecedora. O conhecimento compartilhado é uma ferramenta poderosa na jornada do autocuidado. Dando prosseguimento à nossa jornada, teremos um tema que conecta a trajetória profissional com as tendências mais atuais do mercado de trabalho. Convidamos a todos a mergulhar no universo da inovação com a palestra Do Diploma ao Contrato, acelerando carreira com a inteligência artificial. Para essa abordagem, temos o prazer de receber Luiz Carvalho. Luiz é cientista da computação e um nome forte em inovação e tendências tecnológicas. Com 30 anos de experiência como desenvolvedor, ele é um palestrante reconhecido nacionalmente, tendo marcado presença em eventos de destaque como TEDx e Campus Party São Paulo. Com a palavra agora, Luiz Carvalho. Boa noite. Boa noite, galera. Agora sim, gostei. Gente, só para começar aqui, pedir para fazer uma lista de presença. Quem já fez inscrição tá ok, quem não fez pode fazer o QR Code aqui. Rápido, vou dar um tempo para vocês. De antemão, agradecer a Lohane e FTO, o Sebrae, por ter proporcionado isso aqui, o CREA Tocantins. Graças a Deus que tem um evento tão bom assim. Parabenizar a palestra que teve aqui, um assunto extremamente importante. Passei por isso na minha vida, eu sei o quanto isso é importante, então escutem o que ela falou. Todo mundo ok? Depois eu passo no finalzinho mais um pouquinho para vocês, quem não fez. Vamos lá falar sobre o diploma ao contrato com a inteligência artificial, o poder que ela tem. Já falei um pouco sobre mim aqui. Eu tenho uma experiência aí de um pouco mais de 20 anos na tecnologia, denunciando um pouco a idade, e na IA eu trabalho quase 9 anos mexendo com essa tecnologia em alguns projetos na minha vida. Já apareceu uma das coisas, não vou começar a falar tudo. Eu falo, inclusive, esse foi em 2022, se eu não me engano, era uma TEDx, eu falava sobre como você não deve ter medo da IA. Há tempos atrás, esse medo existia, esse medo desapareceu e agora parece que esse medo voltou a aparecer com o medo da IA substituir os seres humanos nos seus trabalhos. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Atualmente eu também trabalho com questão de treinamento de empresa, então eu conheço um pouco o mercado e os anseios das empresas quando se trata de IA, por estar um pouco dentro dessa cultura. Bom, falo da minha experiência para vocês conhecerem um pouquinho aqui, não achei que qualquer pessoa está falando aqui com vocês. Atualmente eu aplico em algumas áreas, essas são serviço público, na parte jurídica, trabalho também na construção civil, eu tenho também uma startup chamada Investe Obra, que a gente mexe com investimentos imobiliários e a parte da construção também e venda. Aplicamos IA, vou mostrar mais para frente. Investimentos, como eu falei, redes sociais, automações. A parte médica também, a gente tem alguns projetos voltados para a parte médica de saúde e, com certeza, na vida social a gente também trabalha e utiliza muito todo santo dia. Bom, esse é um dos projetos, como eu falei, da nossa startup, que a gente trabalha com questão de investimento, e uma das partes primordiais dessa questão de investimento é buscar oportunidades no mercado. Então a gente utiliza um robô que vasculha a internet atrás de lotes, casas, leilões e traz para a gente essa oportunidade. A nossa IA analisa e filtra para a gente quais são as melhores oportunidades para a gente ir lá e construir ou reformar e vender aquele empreendimento. No nosso dashboard de inteligência a gente consegue analisar todo o cenário regional imobiliário. Por outra parte, eu trabalho também na parte jurídica. Hoje eu trabalho na Defensoria Pública, sou o líder de projetos de IALA, e nosso projeto de maior sucesso, o mais recente, é uma plataforma de agentes inteligentes. Eu vou explicar um pouco mais para frente o que são eles. São robôs que recebem requisições, cada robô tem uma tarefa específica e automatiza todo o processo que deveria ser feito pelo ser humano lá dentro, ou pelo menos parte desse processo que
não deveria ser feito pelo ser humano, que é muito automatizável, né? Deixa o ser humano fazer a parte mais intelectual dele. O resultado desse pequeno robozinho que a gente fez na defensoria foi reduzir o trabalho que levaria mais de 2 anos para ser feito em apenas quase 12 dias. Fizemos uma análise de 35 mil processos e a gente conseguiu reduzir esse tempo que seria desperdiçado, uma eficiência absurda. O resultado disso foi que a gente conseguiu trazer para a defensoria uma receita de mais de 4 milhões e meio. Não, isso é a projeção para vir que é o resultado que vem com o tempo. Mas vocês perguntam, Luiz, mas a IA é cara, deve ter gasto também uma bolada para poder você desenvolver um sistema como esse, e a utilização da IA também é cara. No nosso caso, a gente não tem dinheiro, serviço público, como a defensoria, o dinheiro é bem pouco, então tivemos que trabalhar com R$0 no orçamento. A gente conseguiu fazer esse robô, gerar essa receita, aplicando investimento adicional, que a gente já tem gasto lá, de nenhum real. E a gente conseguiu, inclusive, com esse robô, ganhar um prêmio nacional de inovação entre defensorias públicas. Bom, para aí um pouquinho de mim, vou falar um pouco sobre essa tal dessa IA que todo mundo tanto fala. Para isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque a gente imagina que a IA é de agora, mas na verdade a IA foi... A primeira aparição dela foi em 1943. Então, ela já é uma tecnologia antiga. E a gente vai perguntar então, né? Então, por que ela sumiu, se ela estava esse tempo todo aí atrás? Na verdade, ela sempre esteve com a gente em diversos serviços que a gente não percebia que ela estava lá. Quando a gente utiliza o Google Maps, nas câmeras de celulares, quando a gente vai fazer compras em e-commerce, nas próprias redes sociais, quando o algoritmo determina quais são as publicações que vão aparecer para vocês. E as redes virtuais também, que já tem essa implementação, obviamente. Beleza. E como que então que essa tecnologia se tornou o que ela é hoje? Essa palavrinha aqui, Transformers, foi onde tudo começou, mas não é o fim. Não estou falando desses robozinhos aqui, estou falando sobre um artigo científico feito por engenheiros do Google, na sua grande parte, que desenvolveu uma tecnologia, uma estratégia, uma arquitetura chamada Transformers, que revolucionou tudo isso. E quem ganhou, na verdade, nem foi os próprios engenheiros do Google, na verdade foi o ChatGPT, que esse eu acho que todo mundo vai falar com certeza e conhece muito bem. Inclusive o T do GPT é T de Transformers, em homenagem também à tecnologia que gerou. Para vocês terem ideia do impacto que foi o ChatGPT ou essa nova IA generativa em nossas vidas, aqui está um pouco escuro, mas é uma lista das plataformas e o tempo que ela levaram para conseguir atingir 1 milhão de usuários. Lá no início tem a Netflix, que foi, na época, um grande boom de tecnologia. Ela demorou 3,5 anos para conseguir fazer isso. Nossa última e campeã era o Instagram, com certeza, que demorou 2,5 meses para conseguir alcançar essa posição de 1 milhão de usuários. Alguém chuta quanto o ChatGPT levou para poder bater 1 milhão? 5 dias. Foi o resultado total que ele precisou ter para alcançar, para vocês terem ideia do tamanho que foi a revolução que o lançamento dele causou. Por isso hoje a gente vê esse boom todo em relação ao mercado. E como a gente vê tudo nessa velocidade absurda, vocês ainda que vão entrar no mercado ficam pensando que vocês estão atrasados, o mundo está todo na frente de vocês, empresas já estão na frente, todo mundo está especializado, o mundo está saturando de IA e vocês têm esse receio de entrar no mercado atrasado em relação a tudo que está acontecendo. Não é só vocês, as empresas também estão assim, estão desesperadas atrás de IA, mas não sabem como começar a implementar, não sabem como iniciar. Os funcionários que estão lá dentro também têm esse problema que acham que a IA vai roubar os empregos deles, então eles também relutam até de utilizar a IA por medo de começar a usar. Ela vai substituir eles.
Eu falo para vocês terem calma, que tudo está só começando e vocês estão na melhor época possível do mundo dessa revolução. Vocês vão receber isso no colo de vocês, para vocês serem os pioneiros de verdade disso aí. Bom, o Fórum Econômico Mundial, ele diz que a IA ela vai destruir 85 milhões de empregos nos próximos anos. Só que, em contrapartida, vai criar 97 milhões. Ou seja, tem muito mercado, muitas funções que vão aparecer com o advento da IA. O teste, inclusive, que eu fiz para poder mostrar isso foi o LinkedIn. Fui lá pesquisar quais são as oportunidades de empregos que estão em busca, ou que tem a IA como alguma de suas funções. Apareceu aqui na pesquisa prévia aqui do Brasil 6.800. Obviamente isso não reflete ao mercado geral, porque vai muito além disso, mas 2 meses atrás eu fiz a mesma consulta e estava em média 4.000 e alguma coisinha. Ou seja, muitas dessas vagas foram ocupadas e a gente teve um salto muito grande de vagas. E esse número só tende a aumentar e não vai ter gente suficiente para ocupar essas posições no LinkedIn, que é um ótimo lugar para vocês procurarem oportunidades. Bom, quais são as funções então que estão sendo mais bem pagas e mais procuradas nesse mundo de IA? Aqui tem várias opções: engenheiro de machine learning, pesquisador de inteligência artificial, engenheiro de inteligência artificial, desenvolvedor de agente de inteligência artificial. Aí vocês pensam, agora lascou, eu vou ter que então terminar meu curso e vou ter que fazer outra formação, vou ter que me especializar em alguma coisa que eu nem identifico direito só para acompanhar o mercado. Não, calma aí. Não precisa vocês serem cientistas, entrarem a fundo no mundo de inteligência artificial. Poder, vocês podem. Inclusive, é um movimento que acontece muito, é a transição de carreira que está acontecendo por causa da IA. Mas isso não é uma obrigação e, para mim, não é o melhor caminho. Particularmente, eu não gosto muito disso. Eu prefiro o que a gente pode chamar de modo copiloto, onde a IA, você não vai ser o engenheiro da IA, ela vai estar ao seu lado, fazendo assim que você consiga aplicar o conhecimento de você dentro do mercado, utilizar a IA como parceiro. Eu prefiro chamar de modo homem de ferro, que aí sim, para mim, representa melhor. É você, com seus dotes, suas habilidades, vestida em uma armadura que é a IA, que vai potencializar os seus poderes, com Chaves integrado aqui para ajudar quando você não puder agir. Bom, só sinto falar para vocês que infelizmente o caminho é simples, mas muito difícil. E não é nada agradável, nada como se fala. É um óbvio que é complicado. A gente precisa estudar. Não tem para onde correr, não tem atalho. A gente precisa estudar. E o mercado, ele não permite outros caminhos sem ser esses. Muitas vezes eu pensava, estou no mercado, acabei de sair, estou no mercado, estou em busca de emprego, estou aqui perdendo meu tempo estudando para poder acompanhar esse mercado. Bom, você tem a opção de estar muito atarefado e não querer estudar IA. É uma opção de vocês, mas não recomendaria essa opção, porque o mundo ele já está mudando. E para não vir deixar você de mão abanando e simplesmente vir aqui falar o óbvio e falar assim, estudem IA, que seria muito fácil para mim falar isso bem e muito difícil para vocês implementarem, eu vim falar disso sobre um pouquinho do fundamento da IA, um caminho das pedras, um beabazinho aqui, que é para vocês já saírem daqui com uma coisa em mente para onde vocês devem ir para acompanhar esse mercado e ficar à frente de 80% dos profissionais do mercado hoje. Bom, não vou falar para vocês estudarem redes neurais, deep learning, flow marketing, model based, nada disso. Isso aqui é para quem vai virar engenheiro de IA. Eu vou dar um caminho mais simples, que é esse aqui. Esse aqui, se quiserem tirar fotos, esse slide aqui vale
20 mil reais por mês para vocês. A oportunidade é essa aqui. Esse aqui está o caminho das pedras para vocês iniciarem no mundo de IA sem perder tempo vendo coisas desnecessárias. Apenas isso aqui vai ser o suficiente e vai levar cada item desse aqui uns 20 minutos cada tópico desse aqui, exceto o último, que ele é mais complicadinho, mas a gente deixa isso aí para uma próxima vez para poder implementar isso aqui. Mas isso aqui vai gastar 20 minutinhos cada um, você vai montar na frente de muita gente. Esse preto aqui ficou ruim demais. Então, vou para também não só dar o caminho das pedras para vocês, que mesmo assim ainda exigir ainda um pouco mais de vocês e um pouco de mim, vim trazer um pouco da definição de cada um daqueles, que assim você já vai sair daqui já com uma ideia na cabeça do mundo da IA. Primeira coisa que eu quero que você entenda é esse tal desses LLMs. Talvez você já ouviu falar alguma vez, passou essa sigla batida e vocês nem entenderam o que estava falando ali, só sabiam que era alguma coisa de IA. Os Large Language Models ou modelos de IA, que nada mais é do que a própria IA, o modelo em si. Só que existe uma confusão muito grande quando a gente fala desses modelos. Existe dentro desse mundo a empresa, a plataforma e o modelo. O que é empresa? A empresa, por exemplo, é a OpenAI. Acho que como eu falei na OpenAI, ou o Google, ou a Microsoft, cada um deles é empresa por trás das tecnologias da IA. Então, não misturem eles com os produtos. A confusão maior vem aqui, quando a gente vai falar sobre o ChatGPT. O ChatGPT, ele não é a IA. O Gemini lá, ele não necessariamente é IA, eu falo porque o Copilot da Microsoft também não é, o Claude da Anthropic também não é. Eles são simplesmente a plataforma. É o aplicativo que vocês vão usar para chegar no modelo. E o modelo está onde? O modelo está atrás da plataforma, ele vai processar toda a informação e devolver para a plataforma, onde vocês vão ter acesso à informação gerada. Bom, quando vocês entram lá no ChatGPT, ficou pequeno também? Desculpa. Você vai ter lá em cima, na verdade, um 2 aqui, né? Você vai ter lá em cima, GPT 3.5, GPT 4, GPT 4o, GPT-1. Esse GPT alguma coisa é o nome dos modelos. E isso sim é o tal do modelo. O Google, por exemplo, ele tem o Gemini, ou Gemini, que ficou famoso recentemente pelas edições de fotos no Instagram. Todo mundo agora, nos perfis, tem as fotos editadinhas lá pelo o Gemini, o Gemini do Google, lá, o Nano Banana, que é o modelozinho que faz essa edição de imagem. Tem o clone da Anthropic, que é outro modelo deles, chama Claude, Sonnet, Claude Opus e tal. Cada um bota o nome do modelo como quiser, o nome aleatório, com a versão que eles estão utilizando. Tendo em vista não ter mais problema aqui, eu vou utilizar essas terminologias mais para frente para explicar para vocês algumas coisas. Então agora todo mundo já sabe que a diferença do modelo para a empresa, para a plataforma. Ninguém mais vai chamar, por exemplo, ninguém pode chamar agora o ChatGPT 5 foi lançado, porque na verdade foi lançado o GPT-5. O ChatGPT continua a mesma coisa. Outro termozinho que eu coloquei, foi o primeiro termo que eu coloquei lá em cima, que é extremamente importante para vocês entenderem o mundo da IA, que é o primeiro tijolinho da IA, é esse tal de token. Alguém aqui sabe o que é um token? Levanta a mão, só para saber que ninguém sabe o que é um token. Bom, o token é isso aqui. Aí você fala, Luiz, isso aí é as palavras, eu sei o que é uma palavra, cara. E deve ter errado. Isso é a forma que a IA entende as palavras. Ela não entende como um ser humano. A forma como o ser humano escreve é muito complexa. Matematicamente, ela é muito inviável de você produzir um modelo. Então, existe uma estratégia, que é o token, que é dividir as palavras utilizando matemática para que os modelos consigam entender isso. Pode perceber, por exemplo, aqui que menores está dividido, maiores, utiliza, está cortado, linguagem também. Então, cada pedaço dessa palavra é um tal de um token. E é esse um token que é cobrado de vocês, quando vocês vão utilizar o ChatGPT. Quando vocês estão utilizando o ChatGPT lá e vocês estão usando, está terminando um trabalho lá para entregar, aí lá seus
o uso expirou, só vai funcionar daqui a tantas horas que você vai poder usar de novo. Isso foi a sua utilização desse token. Então você é cobrado por cada pedacinho desse aqui. Então sempre você viu, tal tem não sei quantos tokens, você vai ver que é um pedaço da palavra que ele tem. E prompt, agora você vai entender. Quem sabe o que é prompt aqui? Eu não vou perguntar, gente, só para saber quem sabe. Vai até mentir. Opa, boa. Show de bola. A gente já falou prompt. O prompt nada mais menos do que o pedido que vocês vão fazer para o ChatGPT. É o textozinho que vocês vão lá e digitam. ChatGPT, eu quero que você melhore esse texto para me enviar uma mensagem de feliz aniversário no WhatsApp. Bota lá, ele vai entender a sua solicitação e vai executar aquilo. O que você escreve chama-se prompt. Então sempre você dá prompts para edição de imagem lá no Gemini, prompts para gerar projetos de engenharia, enfim, o prompt é o pedido. E agora vocês vão sair daqui com mais um diploma de engenharia, vão ter que pagar mais uma unidade, 2. Vou dar um curso rápido de engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? São técnicas de como você otimizar esse pedido para vocês terem melhor resultado. Temos algumas experiências muito ruins com uma tal de alucinações dentro do ChatGPT, porque a gente, às vezes, não sabe pedir direito as coisas para isso. Exemplo, se eu vim aqui para vocês e falar que eu quero um ovo, o que vocês vão fazer? Eu chego para vocês, aí, eu quero um ovo. Então o quê? Ir no mercado. Pronto, aí vai no mercado e me deu. Mas eu não falei, na verdade eu queria um ovo frito. Mas eu não soube pedir, eu pedi um ovo. Ou ela podia entender que era um ovo de galinha ou um ovo de codorna. Ou podia ser um ovo cozido, podia ser um omelete, podia ser um ovo de Páscoa. Se eu não sei pedir, vocês não sabem me responder. Muitas vezes chega no ChatGPT e fala, melhore o texto, ou eu quero que fique X e ele entrega Y. Esse ChatGPT é muito burro. Às vezes a gente não sabe pedir direito para ele. E o que é então? Assim, o próprio é você saber como pedir para ele. Aqui tem várias técnicas, se for até pequeno, de como você fazer isso. Eu não vou ensinar esse monte de coisa para vocês, isso é com vocês. Eu vou ensinar o arroz com feijão que funciona. É o que vocês vão falar, uma persona, ou seja, vocês vão dizer qual é o papel que ele tem que desempenhar. Ele vai ser um ator a partir de agora, que você vai falar que você quer que você seja um engenheiro especialista em pontes, e aí você pede. Ou eu quero que você seja um masterchef renomado, especialista em comida francesa. Aí você vai pedir um para ele vai entregar para você uma receita francesa. Seja você uma cozinheira raiz do Maranhão, aí ele vai fazer um ovo caipira no grau para você. Então, você definir qual papel ele tem que desempenhar, melhor de 50% a resposta de vocês só desse pequeno passo. O segundo passo é o objetivo, então é o que eu peço para ele. Então, eu tenho que dar para ele um objetivo. Então, eu quero que você frite o ovo e me entregue ele com a gema dura. E gema mole, eu suspeito. E a restrição? Na verdade, essa questão da gema mole é uma restrição. Meu pedido é o ovo, só que eu restringi ele a ovo só com gema mole, ou gema dura no caso. Então, é importante sempre que vocês façam um prompt, vocês definam as regras. Eu quero só 500 palavras, por exemplo. Então, você está restringindo aquilo. Ou eu quero que você pense antes de responder. Acredite, se quiser, você pedir para o ChatGPT pensar antes de responder, ele vai pensar antes de responder, vai raciocinar e vai entregar uma resposta melhor. Então, técnicas também para você melhorar o prompt de vocês. Bom,
já deu mais um diploma para vocês, vou dar mais um diploma para vocês. Você vai ser 3 vezes engenheiro aqui daqui agora. Engenharia de contexto. Essa aqui já é mais moderna, já é mais modinha, só que ela tem uma extrema importância quando você vai trabalhar com grandes massas de informações dentro do ChatGPT ou qualquer outra plataforma de IA. Por quê? O ChatGPT ou outra plataforma, eles são extremamente poderosos e criativos. Eles são, vocês já sabem, né, que eles são extremamente poderosos, mas eles são frágeis. Porque eles conseguem, de uma forma absurda, se perderem e darem a resposta que a gente não quer. E às vezes não é o seu prompt está correto, seu prompt está bom, mas o contexto está errado. Bom, definido o que é isso, é um conjunto de técnicas de utilização de janela de contexto para a otimização e obtenção de melhores resultados possíveis das LLMs. Mais uma técnica que você tem melhores resultados. Isso aqui, ficou pequeno, é uma especificação de uma janela de contexto. Janela de contexto vai o promptzinho que vocês mandam, mas além disso, vai o texto que é colocado na escondida na plataforma. A plataforma cria um prompt escondido que ela define as regras dela para responder para você. Sempre eles colocam lá para você assim, olha, eu quero que você sempre responda a ele. Então, mesmo se for errado, o ChatGPT vai falar, você está certo. Isso é um prompt dele. Aí vocês reclamam, eles vão lá e alteram aquilo. Vai ter o histórico da conversa. Quando você está no ChatGPT, já deve ter percebido, ele considera toda aquela conversa como contexto também. Então ele pega a conversa sua, senão cada mensagem que você mandava, ele esquecia do resto. Então aquilo vira contexto. E ele pega agora também todas as informações de outras conversas. Então, se você está conversando aqui no chat novo, às vezes ele busca informação num chat antigo seu com ele. Então, isso também vira a janela de contexto. Outra coisa que vira contexto também é o arquivo. Vou fazer um upload aqui de referência sobre o que eu quero para ele. Beleza, mandei o arquivo, aquilo também entra na janela de contexto. Quando eu coloco, você viu já que ele tem as tal das memórias do ChatGPT? Quando você conversa com ele, ele guarda pequenas informações sobre você. Ele sabe a sua formação, por isso muitas vezes você pergunta alguma coisa para ele, ele já puxa do seu lado já, ele não varia tanto. Isso também ele puxa da memória e vira contexto. E contra a lógica, a resposta que vem dele também faz parte da janela de contexto. Ou seja, é muita informação que você coloca dentro dele e essa informação varia muito a forma que ele vai responder para você. Aqui, por exemplo, tem uma evolução dessa janela de contexto. Lá no GPT-1, que foi a primeira versão do ChatGPT, que nem foi aqui entregue para a gente já começou a usar o ChatGPT a partir do 3.5. A gente tinha 1000 tokens para usar no ChatGPT. Hoje nós temos modelos batendo 10 milhões de tokens para ser utilizado. É uma diferença absurda em alguns anos. Mas isso não necessariamente resolveu o problema. Esse foi um dos primeiros projetos que a gente fez, daquele robôzinho da defensoria que eu fiz. A gente utilizava no início um modelo extremamente simples que ele tinha 8.000 tokens de janela de contexto. Eu mandava arquivos para ele que estavam nos 8.000 certinho, pensei, vai dar certo. Só que arquivos que ele não deveria categorizar como sim, são os vermelhos, vinha como sim, eu não entendi o que estava acontecendo. Pouco tempo depois eu percebi que eles eram os únicos que tinham mais de 4.000 caracteres e isso fazia com que ele enlouquecesse e não conseguisse categorizar esses arquivos. Isso estava correto porque esse artigo fala que os modelos de linguagem, eles facilmente são distraídos por informações irrelevantes que eu colocasse, ou tamanhos irrelevantes, como a gente tem nesse outro aqui, que também ficou muito escuro, mas eu vou falar para vocês aqui. Vou pegar o exemplo do GPT-4o, que promete, essa versão antiga, 128.000 tokens de janela de contexto. É uma página, uma janela. Só que, nesse estudo, ele foi aumentando o contexto de 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, o
modelo começou a alucinar. Ou seja, dos 128 que ele prometeu, com 16 mil já anunciou, provando assim que se a janela for muito grande, se eu coloco muito arquivo, a chance da resposta pior acontece, e isso aí vocês têm que pensar na hora de usarem o tal do ChatGPT. Essa aqui também é outro teste chamado Needle in the Haystack, que fala que é uma agulha no palheiro. É um teste que você coloca uma informação dentro de uma porrada de informação muito grande e pede para ele achar essa informação. Faz esse teste várias vezes e mede quantas vezes ele acertou. No caso, quanto mais aumentava o tamanho de informação, pior ele ficava, ou seja, não encontrava informações corretas. Como eu resolvo isso, Luiz? Escrevendo menos, uma opção, você pode selecionar a parte do texto, como eu fiz no documento. Eu só quero que você analise 4.000 caracteres desse documento. Resolver o meu problema. Você pode resumir aquele texto, ou seja, ao invés de entregar tudo para ele, entrega, pede para resumir, e aquele resumo serve de base para você poder fazer a sua pesquisa corretamente. Ou você isola, você faz divide seu contexto no meio, processa um, depois processa o outro separadamente, depois une os dois. É outra estratégia. Cada um varia para a situação de você. Fica como um dever de casa qual você vai usar. E esse aqui, para mim, é nada mais, nada menos do que a maior revolução pós-IA dentro do universo da IA, que são os agentes. O modelo de IA é simplesmente um cérebro extremamente poderoso e inteligente, mas é isso que ele é. Quando eu faço o tal do agente de IA, eu dou braço e perna para ele. Eu faço que ele, além de inteligente, consiga executar ações. Então, a partir daí, ele consegue entrar na internet, vasculhar tudo, buscar informações, preencher formulários, analisar documentos por conta própria. Esse, para mim, é o grande boom da IA. Não é tão simples de estudar, por isso eu falei que isso aqui seria uma outra aula inteira. E o pessoal está querendo assistir o jogo do Flamengo, não vou entrar nesse mérito. Mas também não vou deixar vocês de mão abanando aqui. Quem quiser estudar um pouquinho desse mundo de agente inteligente, essas ferramentas aqui ajudam você a implementar Zapier e FTTT e-mail, que são as mais simples, mais extremamente poderosas. Elas não são exatamente ferramentas de agente de IA, mas usando elas vocês vão ter tudo que um agente pode dar de maneira mais fácil. Se vocês começarem a se barrar em barreiras nessas três ferramentas, principalmente orçamentárias, porque às vezes chega no nível que elas não são tão baratas assim, outra ferramenta seria o N8N, que é o que mais utilizo pessoalmente para fazer coisas mais pesadas, digamos assim. Bom, gente, vou deixar os flamenguistas o jogo deles. Quem não assinou a lista de presença, por favor, destaque novamente. Vou deixar aqui para vocês. Esperar aqui 10 segundinhos. Tem 1, 2, 3. Valeu. Eu também sou fundador do Tocantins IA, que é um grupo de entusiastas de IA do Tocantins. Quem quiser participar do grupo, a gente discute algumas coisas sobre IA, sobre inteligência artificial, como se é uma notícia nova. O grupo está sempre atento lá. Se tiver uma dúvida também, joga no grupo, a gente tenta ajudar como pode dentro do Tocantins IA. Tem um Instagram também, Tocantins IA, pode procurar lá quem não conseguiu pegar o QR Code. E muito obrigado. Vocês têm espaço para perguntas, estou disponível. Obrigado, gente. Pessoal, eu sei que o Luiz arrasou, como sempre, né, Luiz? Obrigada pela atenção. Principalmente o Sebrae para disponibilizar esse tipo de conhecimento. Você também que está à frente do Estado sobre isso. Mas eu acho que tem um ponto bem interessante para falar, que está muito vinculado, principalmente ao que foi proposto na palestra, que foi excelente, mas vinculado à questão do LinkedIn, que ele contou. Eu acho que ele tem uma dica a mais para dar. Bom, gente, como a gente falou, o LinkedIn é uma ferramenta excepcional para vocês que estão entrando no mercado de trabalho.
Lá são postadas muitas vagas de todas as áreas. O até me adiantou que na área de vocês tem muita coisa, então é uma plataforma que vocês têm que dar atenção. Então, é importante lá, montem um currículo muito bom, o perfil de vocês muito bom, postem coisas relevantes à profissão de vocês, a área que vocês querem atuar. A busca por vagas lá tem que ser constante e diária, então uma dica que eu dou para vocês, sempre entrem lá, vão na questão de vagas, busquem áreas que tenham referências ao que vocês querem atuar. Se vocês têm alguma empresa que vocês têm um interesse em participar, vocês podem buscar a empresa lá e olhar as vagas que está disponível. Você até consegue se adaptar a essas vagas que são disponibilizadas por essas empresas que vocês têm vontade de atuar. E também, às vezes, as vagas que aparecem não estão na área de vagas, mas vocês conseguem botar também no feed. Então, explorem também os feeds, a busca atrás dessas informações que, com certeza, vocês terão grandes oportunidades utilizando o LinkedIn. Acho que é isso. Luiz, muito obrigada. Espero que tenha sido proveitoso. Alguém mais quer perguntar? Luiz, quero dar parabéns pela excelente palestra, tirou muitas dúvidas. Só que eu tenho uma dúvida sobre a IA, porque eu já testei a IA para fazer uma integral carga de distribuição, e aí eu não sei se a IA é pouco usada para a área da matemática, por isso que ela não é tão eficiente, ou se é porque eu fiz a pergunta errada. Porque eu não sei se ela foi, eu fiz isso em 2022, eu não sei se é porque ela tinha poucas informações no banco de dados dela. Que pergunta maravilhosa. Então, nessa época, hoje em dia ainda não é 100% confiável. Só matemática, né? A questão matemática, não é 100%. Inclusive, eu nem gosto muito do ChatGPT. Se eu for indicar para você questões matemáticas, utilizar o Cloud da Anthropic para matemática, eles têm um desempenho melhor. Ainda não é, nossa, perfeição, tudo, mas a assertividade é muito maior. Naquela época, aconteceu que o modelo, é um modelo matemático, mas de previsão do próximo token que eu falei. E o que ele fazia antes? Ele tentava adivinhar o próximo número que ia vir. Então, era uma lógica que não tinha como dar certo. Hoje em dia, o que eles fazem? Eles, a partir da tua solicitação, eles falam assim, vou montar uma conta, a conta eles sabem montar, e vou jogar para o Python executar aquela conta e executar matematicamente. Então, agora ele não tenta adivinhar mais o número da conta, agora eles realmente fazem a conta utilizando linguagem de programação para dar um resultado correto. Mas às vezes ele erra na formulação, e aí um prompt bem feito diminui o risco dele formular errado. Então, minha dica é, dá para usar, mas um prompt muito bom para poder fazer. E peça para ele revisar. Sempre que ele fizer a conta, agora eu quero que você revise para ver se está certo. Ele vai revisar e às vezes ele percebe que está errado e corrige. E quanto à proteção de dados, que o pessoal está com muito medo, é porque eles colocam muitas informações pessoais. Em todas as IAs, quanto mais no ChatGPT, né? Sobre essa proteção de dados, tem alguma nova lei? A lei continua mesmo. Hipoteticamente, eles não deveriam utilizar aqueles dados. No ChatGPT, você tem a opção de, lá nas configurações, de marcar para eles não utilizarem seus dados para treinamento. Você consegue fazer isso. A garantia que eles vão não utilizar é outra coisa, mas eles colocam lá que não. Nos planos mais avançados, Enterprise e os maiores, mais caros, eles têm um contrato com todas as cláusulas de proteção de dados. Até consegue colocar os dados dentro da sua infraestrutura, da sua empresa. Só que para os free, infelizmente, só para a gente desmarcar lá a opçãozinha. É tudo muito novo, né? Obrigada, viu? Nada. Alguém mais?
horizonte da inteligência artificial e suas aplicações na aceleração de nossas carreiras. Uma visão inspiradora para o desenvolvimento profissional. Lembramos mais uma vez que o certificado digital Sebrae estará disponível